E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é o Pedro, nós estamos de volta com as nossas aulas aqui do Percurso Educacional. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje a gente vai continuar nas nossas aulas de função. A última que falta para a gente encerrar esse assunto é a função modular, beleza? Então nós vamos, como sempre, dividir a função em várias aulas para a gente pegar os assuntos mais introdutórios primeiro, depois alguma coisa mais básica, depois o mais avançado. Tranquilo? Então hoje nós vamos fazer só a introdução de módulo, vamos entender o que é um módulo, qual que é o conceito por trás do módulo, e como é que a gente mexe com expressões envolvendo o módulo. Beleza? Então vamos lá. Ô, gente, então olha só. Eu sei que todo mundo sabe o que é um módulo, são aquelas duas barrinhas lá entre o número, né? Do lado de fora do número, na verdade. Mas eu quero te mostrar o que é realmente o conceito de módulo, tá? Isso aqui vai ser pouco importante aqui nos números reais, mas vai ser muito importante lá nos números complexos, e esse conceito é o mesmo para os números complexos, beleza? Como a gente está mexendo com funções reais agora, a gente não vai mexer com números complexos, tá? Mas não esquece o conceito do módulo, porque ele vai ser muito importante para a gente em várias situações daqui para frente, beleza? Inclusive, nessa parte aqui de função, a gente vai usar esse conceito lá nas inequações para ficar mais fácil da gente ver como que as inequações funcionam, tá bom? Beleza, então vamos lá. Módulo de um número real é o valor da sua distância até a origem. Então, o módulo, ele significa distância, tá? Por isso que o módulo é sempre positivo, porque não faz sentido uma distância negativa, né? Então, lembra disso. Módulo é distância. O que é módulo? Distância, beleza? No caso de um módulo puro, é a distância até a origem. Tem outros casos também, mas a gente vai mexer, por enquanto, com a distância até a origem. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui está a origem, tá? Aqui está a reta real. Se eu pegar o número 2, o número 3, o número menos 2 e o número menos 4. Peguei alguns números aqui, beleza? Qual que é a distância do 2 até a origem? É 2. A distância do 3 até a origem é 3. Distância do menos 2 até a origem é 2. Distância do menos 4 até a origem é 4. Então, o que a gente conclui com isso tudo aqui? A gente conclui que o módulo de 2, e a gente vai usar essas duas barrinhas, é 2. O módulo de 3 é 3. Por quê? Porque a distância do 3 até a origem vale 3. Qual que é o módulo de menos 2? A distância dele até a origem é 2, não é? Então, o módulo de menos 2 é 2. O módulo de menos 4 é 4, etc. Beleza? Então, o módulo ele faz o número ficar positivo, né? É o que a gente vai mais mexer com módulo, beleza? Mas o que significa módulo? É a distância até a origem, tranquilo? Beleza, vamos mexer então com um pouco as expressões, tá? A gente vai precisar dessas expressões daqui para frente, então hoje a gente vai mexer com as expressões, na próxima aula a gente continua com equações e inequações, e na última aula função, tá bom? Beleza, então vamos lá. Eu te dei vários números ali, né? 2, 3, menos 2, menos 4, eu te perguntei o módulo deles, você me respondeu com tranquilidade. Mas o que vai acontecer se eu te perguntasse qual que é o módulo de x? X, eu não sei que número é esse, né? É um número que pode mudar. Então vai depender também se esse número é positivo ou se ele é negativo, concorda? Então aqui eu não tenho outra opção, a não ser dividir em dois casos, tá? Eu vou dividir o caso em que essa expressão é positiva e o caso em que essa expressão é negativa, tá bom? Se a expressão é positiva, o módulo de um positivo é ele mesmo, tá? Então, o módulo de x é o próprio x, se x for maior ou igual a 0. Beleza? E se o x for negativo, eu tenho que pegar o sinal oposto, né? Então, o módulo de x ele é menos x, se o que está lá dentro, que no caso é o x, cuidado aqui para você não confundir e colocar menos x só porque você pôs menos x aqui, tá? X menor que 0. Então, desse lado direito aqui, ó, é sempre o cara que está dentro do módulo. Tá bom? Sempre o cara que está dentro do módulo, não esquece disso. Então, se o cara que está dentro do módulo é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Beleza? Se o cara que está dentro do módulo é negativo, o módulo dele é o oposto dele. Tranquilo? Então, a gente está mexendo aí com expressões e agora vamos fazer mais uma. Vou começar a complicar um pouquinho mais, vamos aos poucos, né? Módulo de 3x menos 9. Você vai ver que não tem nenhuma dificuldade, gente. É exatamente o mesmo raciocínio da expressão de cima. Esse módulo é exatamente esse módulo, exatamente igual a ele, ó, se a expressão que estiver aqui dentro for positiva, seja lá que expressão for.
tá? Então, olha aí, ó. Pronto. Então, esse módulo é ele mesmo se a expressão for positiva. Agora, eu tenho um outro caso aqui, que é quando a expressão lá dentro for negativa. Se a expressão lá dentro for negativa, eu tenho que pegar o oposto disso aqui, né? Menos 3x mais 9. Beleza? Então, não muda muito, né? Eu só mudei a expressão de x para 3x menos 9, mas o raciocínio é o mesmo. O que aconteceu é que agora eu tenho que resolver essa pequena expressãozinha aqui para eu saber o valor de x exatamente e não de 3x menos 9, tá? Se 3x menos 9 tem que ser maior do que 0, vou passar o 9 para lá, 3x maior que 9, divide por 3, x maior ou igual a 3. E aqui embaixo, x menor do que 3. Tranquilo? Beleza, gente. Aí, o que acontece aqui? Eu estou sempre colocando maior ou igual, né? E nunca menor ou igual. Por quê? Isso, na verdade, tanto faz. Porque se eu colocar em cima e embaixo, o 0 ou menos 0, dá na mesma, né? Só que aí, para não ficar estranho esse menos 0, a gente coloca em cima para ficar 0 mesmo. Só uma convenção, tá bom? Então, sempre a gente coloca o símbolo de igual junto com o maior e deixa o menor sozinho, tá? Então, é maior ou igual e o outro é menor. Beleza? Então, outra expressão aí, tranquila. Agora, vamos ver o que acontece se eu colocar, por exemplo, uma expressão de segundo grau dentro daquele módulo ali, ó. Vamos lá para a próxima. Vamos lá, vamos colocar x ao quadrado menos 5x mais 4. E eu quero saber como é que essa expressão aqui funciona. Vamos lá, vamos fazer o mesmo raciocínio de sempre, tá? Então, essa expressão vai ser ela mesma ou vai ser o oposto dela, não é isso? Ó? Ela mesma ou o oposto dela. Ó. Tá? Então, eu tenho esses dois casos. Qual que é qual? Quando essa expressão for positiva, eu estou no de cima. Quando essa expressão for negativa, eu estou no de baixo. Mas aí, como é que eu faço para saber quando que aquela expressão ali é positiva ou negativa? Né? Aquilo é uma parábola. Para eu saber quando ela é positiva ou negativa, eu tenho que fazer o gráfico dessa parábola, tá bom? Então, a gente vai pegar essa parábola aqui e vamos encontrar as raízes dessa parábola. Primeira coisa. Tranquilo? Vamos usar o Bhaskara, né? Menos b, que é 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem que é delta? B ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes 1 vezes 4, dá 16, sobre 2a. 25 menos 16 está aqui dentro, é 9, a raiz de 9 é 3, né? Então, fica 5 mais ou menos 3 sobre 2. Vamos lá, achando as duas raízes. Então, agora, 5 mais 3 é 8, dividido por 2 é 4, 5 menos 3 é 2, dividido por 2 dá 1. Achamos as raízes, vamos desenhar o gráfico. Então, a parábola virada para cima, porque o x ao quadrado está positivo. E as raízes a gente acabou de encontrar 1 e 4. Eu sei que ela é positiva aqui, e aqui dentro ela é negativa, não é? Então, pronto, a gente sabe que o módulo vai ser ele mesmo na parte positiva. A parte positiva é antes do 1 e depois do 4. Então, olha, x menor ou igual a 1 ou x maior ou igual a 4. Esse é o primeiro caso. E ela é negativa entre o 1 e o 4. Então, entre o 1 e o 4. E está aí uma expressão um pouquinho mais complexa, né? Mas nem tanto. Então, gente, o que importa é o seguinte. O raciocínio por trás disso é sempre o mesmo. Tá? A expressão que está lá dentro pode ser positiva ou negativa. Não interessa qual que é a expressão que está lá dentro. Tá? Se for uma expressão de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, 10º grau, 20º grau, exponencial, logaritmo, não interessa. Se o que tiver lá dentro é positivo, sai ele mesmo. Se o que lá dentro for negativo, você pega o oposto dele. Tá bom? Então a análise é sempre do mesmo jeito, essas expressões são sempre do mesmo jeito. Vamos só mais uma agora, vamos tentar colocar mais de um módulo junto, ver o que acontece. Vou tentar colocar um módulo dentro do outro, tá? Beleza, gente. Olha só. Um módulo dentro do outro não. Eu vou colocar, então, essa letra D, né? Vou fazer o seguinte. Módulo de x menos 1 somado com o módulo de 2x mais 4. Pronto. E eu quero saber qual é o valor dessa expressão. Isso vai depender, obviamente, né, do intervalo em que eu estou.
Só que agora vai depender duas vezes, porque eu tenho dois módulos. Então eu vou ter que analisar cada módulo separado, tá? Vamos lá então. Vamos começar com o módulo do lado de cá. Eu vou chamar esse de A e eu vou chamar esse aqui de B. Vamos analisar cada um deles separado. O módulo de A, nós temos duas expressões. Ela mesma ou o oposto dela, não é isso? Essa expressão é ela mesma quando ela é positiva. Então eu preciso que o x menos 1 seja positivo. Para o x menos 1 ser positivo, o x tem que ser maior ou igual a 1. E aqui eu vou ter que ter menor do que 1. Pronto, está analisado o módulo A. Vamos analisar o módulo B. 2x mais 4, que é o módulo. Eu tenho duas opções, como sempre. Vou repeti-lo ou trocar o sinal dele. Quando que eu repito? Quando que eu troco o sinal? Eu repito ele se ele for positivo. Então, quando que 2x mais 4 é positivo? Eu tenho que resolver aí na equação 2x mais 4 maior que 0. Vou passar o 4 para lá, vai ficar 2x maior que menos 4. Se eu dividir por 2, vai ficar maior que menos 2. E aí eu ponho igual aqui por convenção. E aqui tem que ser menor que esse mesmo número aí. Pronto. Então, gente, vocês estão vendo que o intervalo muda, né, de um módulo para o outro. E como é que eu vou saber o que somar em cada intervalo? A gente vai fazer uma tabela parecida com a tabela do quadro dos sinais, tá? E a tabela vai ser da seguinte maneira. Vou pegar os divisores aqui, que são 1 e menos 2, e vou colocá-los em ordem crescente, tá? Então, 1 menos 2 e 1. E aí eu vou deixar uma linha aqui nessa minha tabela para cada um dos módulos. Então, na minha primeira linha, eu vou colocar a expressão letra A, e na minha segunda linha, eu vou colocar a expressão letra B. Na última linha, eu vou colocar A mais B, para eu saber qual que é o valor da soma, que é o que eu quero, né? Então, beleza, a expressão A. Acima do 1, ela sempre vale x menos 1. Então, eu vou pegar o 1 e acima dele, x menos 1. Para baixo do 1 é menos x mais 1, né? Menos x mais 1, menos x mais 1. Beleza? Então, eu preenchi essa linha com a expressão A. Vamos fazer exatamente a mesma coisa para a expressão B. Do menos 2 para frente, olha, ela vale 2x mais 4. Do menos 2 para frente, 2x mais 4. E para trás é o oposto, né? Menos 2x, menos 4. Agora eu estou pronto para somar, porque em cada um desses três intervalos eu tenho que somar expressões diferentes, tá? Beleza. Vamos somar. Menos x com menos 2x vai dar menos 3x. E aqui vai dar menos 3. Aqui somando dá menos x mais 5. E aqui somando dá 3x mais 3. Pronto. Então eu sei o valor da minha soma. Do menos 2 para trás, ela vale isso. Entre o menos 2 e 1, ela vale isso. Do 1 para frente, ela vale isso. Tá? Então, dando a resposta. Essa soma vai ser igual. Quais são as opções? Menos 3x menos 3. Menos x mais 5. 3x mais 3. Essas são as três opções, certo? A primeira opção, a gente já viu lá, que é quando x é menor que menos 2. A segunda é quando está entre menos 2 e 1. E a última é quando é maior do que... maior que 1. Tranquilo? Não podemos esquecer de pôr os iguais, né? Lembra que o igual acompanha o maior. X menor, não vou pôr igual. X maior que menos 2, vou pôr igual aqui. X maior ou igual a menos a 1. Tranquilo? Então aquela soma vale isso daqui, ó. Então eu tenho três expressões, uma em cada intervalo. Beleza? Mas vocês viram que o raciocínio é sempre o mesmo. O módulo é ele mesmo se ele for positivo. O módulo é o oposto dele se ele for negativo. E aí eu faço essa análise sempre. Se eu precisar somar, subtrair ou alguma coisa do tipo, eu faço essa tabelinha aqui e vai dar tudo certo. Tranquilo? Então é isso, gente. Essas são as expressões modulares, a gente vai precisar disso. Se você não está muito firme com essas expressões, reveja essa aula, tá? Tenta fazer alguns exemplos você mesmo, porque na próxima aula a gente vai falar de equação e inequação, que é um pouquinho mais complicado e a gente vai precisar um pouquinho disso aqui. Beleza? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, né? Essa foi a aula introdutória da nossa função modular. E na próxima aula a gente continua. Muito obrigado e tchau.